Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa série que iniciamos, Respondendo Inscritos. E dessa feita, nós iremos responder aqui de forma rápida, coesa, concisa e consistente a pergunta do irmão, que ele gostaria de saber sobre o que Armínio defendia, o que ele falava, o que ele escreveu sobre a perseverança dos santos. Se era possível um crente genuíno se apostatar da fé, se perder, desertar, abandonar a fé em Cristo Jesus, ou se não era possível. Se uma vez salvo, sempre salvo, né? Se era impossível para ele, um crente, se perder, abandonar a fé, né? Desertar e por aí vai. E essa pergunta é importante porque tem muitas pessoas, né, que se dizem teólogas, que são desonestas em relação a Jacó Armínio. Mesmo que você não concorde com tudo que ele falou, que ele defendeu, que ele escreveu, você não pode ser desonesto. Não pode ser desonesto. Há tantos arminianos desonestos em relação ao calvinismo, como também há calvinistas desonestos em relação aos arminianos. Então, há desonestidade entre ambos os lados. E nós temos que parar com isso, né? Porque nós somos irmãos. Nós pensamos diferentes, né, em relação a alguns aspectos da soteriologia, mas somos irmãos em Cristo Jesus. Tá certo? E voltando aqui a essa pergunta e respondendo ela, mas antes, aqui no nosso canal, você vai na nossa playlist e você vai encontrar obras sobre o arminianismo. Vai aqui na playlist, você vai encontrar obras sobre o arminianismo, que eu indiquei aqui mais de 10 obras, umas 10 obras, sobre essa questão, sobre a teologia de Armínio, a biografia de Armínio, o que ele falou, o que ele defendeu, o que ele ensinou e por aí vai. Todas essas obras eu fiz aqui o review no canal e futuramente, quem sabe, quando tiver um tempinho, estarei refazendo esses reviews, né, com mais detalhes. Então, indo agora para o cerne dessa pergunta, Armínio, em determinado momento da sua vida, ele ficou com dúvidas. Ele não bateu o martelo acerca dessa questão da perseverança dos santos. Ele começou a dizer que ele tinha que estudar mais, ele tinha que ler mais, ele tinha que pegar os textos e fazer uma análise mais detalhada para ele não cometer um erro, não cometer um equívoco sobre essa questão. Então ele ficou em cima do muro. Mas, perto do final da sua vida, ele já experiente, já mais conciso e coeso daquilo que ele entendia e defendia, ele já tinha lido os textos, estudado os textos que abordam sobre a apostasia, sobre a possibilidade de queda, de perca em relação à salvação. Ele afirma categoricamente que sim. Apesar que isso era difícil de acontecer, mas era possível um crente ele se apostatar, um crente se perder. E ele cita várias passagens, nós não temos tempo aqui de abordar todas, porque eu gostaria de ser bem sucinto na resposta para esse amado irmão. Então ele pega vários textos da Escritura que trabalha sobre essa questão, a apostasia. Nas cartas de Paulo, Paulo fala que nos últimos dias muitos iriam se apostatar da fé. Vários falsos profetas que negaram a fé, que negaram, conforme Pedro fala em uma das suas cartas, abordando a questão que eles iriam renegar e negar Cristo Jesus, iriam negar o sangue de Jesus, que os resgatou, que os comprou, que os remiu. E todas essas passagens, Armínio, lendo-as, ele chega a uma conclusão. Como você vai se apostatar? Como você vai desertar se você nunca teve fé? Só se apostata da fé quem um dia teve fé.
Só abandona a fé quem um dia teve fé. Essa foi a conclusão de Armínio. Ele cita também Hebreus 6, versículos de 4 a 6, que é um texto muito forte, né? Que fala ali sobre apostasia. Enfim, então, ele chegou à conclusão que era possível um salvo se apostatar da fé, um salvo abandonar a fé, um salvo sair, né, do seio da igreja e nunca mais voltar. E cuspindo no sangue de Cristo, cuspindo no sangue da aliança, negando a fé uma vez abraçada por ele. E Armínio, ele fazendo, né, que ele era muito didático, ele fez 3 observações acerca desse assunto, da perseverança dos santos, além da apostasia. 3 observações. A primeira observação, ele disse que Deus, pela sua presciência, ele sabe que muitas pessoas nunca irão se converter. Sempre irão rejeitar a graça, sempre irão rejeitar o amor de Deus, sempre irão rejeitar a bondade salvadora de Deus. Nunca irão se converter. Esse é o primeiro ponto, o primeiro grupo, aqueles que nunca irão se converter. O segundo grupo, aí ele cita a parábola do semeador, é aquele grupo que se convertem, que aceitam a fé com alegria, mas devido aos problemas da vida, devido às tensões da vida, aí ele fala da semente que caiu à beira do caminho, a semente que caiu entre os espinhos, a semente que caiu entre as pedras, né, que são ali os problemas da vida que sufoca a pessoa, acaba roubando a fé da pessoa. E a pessoa não consegue permanecer, não consegue perseverar. Então, a segunda classe são aqueles que começam bem e não terminam a caminhada de fé. Desertam, abandonam e nunca mais voltam. E o terceiro grupo, né, é o grupo dos eleitos. É aqueles que vão até o fim. É aqueles que irão perseverar até o fim. Aquele que chega até o fim e aquele que perseverar até o fim, segundo Armínio, esse é o eleito. Esse é o eleito. O eleito é aquele que persevera. O eleito é aquele que vai até o fim. O eleito é aquele que não abandona a fé, mesmo em dificuldades, mesmo em crises, mesmo em tensões. Então, ele foi bem expositivo, né, e didático acerca dessa questão. Então, para ele, existiam aqueles que não queriam se converter, que Deus sabia pela sua presciência, aqueles que iriam se converter, iriam aceitar a fé, mas devido às dificuldades da vida, iriam deixar, abandonar. E existia aqueles, terceiro grupo, que jamais iriam desertar, que jamais iriam abandonar, que iriam até o fim, que iriam perseverar até o fim. Esse é o eleito, esse é o salvo, esse é aquele que jamais abandona, jamais se apostata. Então, para ele, era possível sim um crente se apostatar da fé, abandonar a fé, citando vários exemplos das Sagradas Escrituras. E, finalizando aqui, ele sempre falava essa maravilhosa frase: se a possibilidade de queda não é real, se a possibilidade da apostasia não é real, então por que tantas advertências? Por que Deus iria advertir, Deus iria falar se a possibilidade não era real? Não tem sentido. Se há advertência, é porque há possibilidade de se apostatar, de desertar, de abandonar a fé em Cristo Jesus. Ok? Então está aqui respondido a sua pergunta. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Deus abençoe a vida de todos os irmãos que irão assistir mais um vídeo aqui dessa série. E se você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, deixa aqui nos seus comentários
que nós iremos selecionar e estaremos respondendo na medida do possível essas perguntas. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus projetos. Deus continue derramando as mais copiosas bênçãos celestiais sobre a vida de vocês. Graça e paz a todos. Até os próximos vídeos, querendo Deus.